Muito bem, vamos falar hoje sobre um erro que está acabando com a sua produtividade e é super importante a gente falar disso porque provavelmente você está cometendo vários erros que estão gerando vários sintomas que eu vou trazer aqui para você num vídeo muito direto ao ponto, para que você pare de cometer. E você vai ver que é uma mudança sutil no jeito de pensar, mas uma mudança brutal no jeito de agir. Então eu quero falar sobre esse erro. Se você não me conhece, eu sou Estênio Moura, sou especialista em gestão das escolhas no tempo e em produtividade humanizada. Então, se você não está ainda inscrito e inscrita neste canal, por favor, deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações para que a gente possa espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre essa produtividade. Não essa produtividade que muitas pessoas dizem por aí, porque talvez aqui esteja o maior problema que nos leva a nos tornarmos menos produtivos. É tentarmos ser produtivos do jeito que o mundo desenhou a produtividade. Eu costumo dizer que a produtividade ela nasce ou ela é disseminada ali na primeira revolução industrial, bem naquele conceito das fábricas, de se fazer mais em menos tempo, de padronizar, de repetir, de escala, onde o trabalho execucional e o trabalho braçal, de fato, eles faziam muita diferença nos lucros, no resultado. O grande ponto é que existe um momento dentro da história onde nós temos aqui a primeira revolução industrial e nós caminhamos rumo ao que hoje nós estamos na quarta revolução. A quarta revolução industrial, e aí o Cal Newport no livro Produtividade Lenta vai trazer muito bem, ele é caracterizado, esse momento é caracterizado por um trabalho cognitivo. Ou seja, é um trabalho que usa mais o nosso cérebro do que os nossos braços, vamos dizer assim. E isso é importante dizer porque a produtividade que funcionava, ou o único conceito de produtividade que funcionava no passado, não funciona mais agora. Por quê? Porque você há de convir comigo que nem sempre trabalhar mais vai gerar mais resultado. Nem sempre resolver todas as coisas vai gerar mais resultado. Nem sempre repetir o que a gente está fazendo todos os dias da mesma forma vai gerar resultado. Por que eu estou dizendo nem sempre? Porque em alguns momentos isso é verdade. Quando que isso é verdade? Quando nós estamos numa direção correta. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que a produtividade ela só pode ser vista atualmente quando ela é desassociada à sociedade do cansaço, que é que o Ben Churran fala no livro Sociedade do Cansaço. Quando a produtividade é desassociada da ocupação, ela começa a encontrar um lugar mais saudável, um lugar mais eficiente. Um dos maiores problemas que as pessoas hoje enfrentam ou vivem é que elas trabalham muito e aí elas falam: Nossa, tive um dia super produtivo. Por quê? Porque eu consegui fazer muita coisa. Porque eu trabalhei 12 horas seguidas. Porque eu consegui resolver um monte de pepino. As pessoas confundem movimento com progresso. E aqui começam os sintomas muito importantes. Assim, se você tem uma agenda lotada, mas você sente um vazio, porque você fala assim, cara, minha agenda é lotada e eu não estou conseguindo avançar em nada, provavelmente você está na produtividade da primeira revolução industrial. Provavelmente você está acreditando que fazer mais é a saída. Se você trabalha muitas horas por dia, mais do que 8 horas, 9, 10, e não está vendo avanço, você também pode estar nesse lugar da produtividade ineficiente, da produtividade antiga, da produtividade tóxica, inclusive. Se você passa o dia apagando incêndio, se você acorda já cansado, né, você não consegue ter paz, você não consegue ter um balanço, você não consegue manter presença nas coisas, provavelmente você está vivendo esse tipo de produtividade. E por isso, e por que esse tipo de produtividade acontece muito? Por alguns motivos. O primeiro deles é que muitas vezes a gente lida com urgência o dia inteiro e a gente se sente energizado por isso, porque a urgência ela eleva o nível de cortisol, eleva o nosso estresse e de certa forma essa adrenalina e esse estresse gerado pela urgência em um certo ponto passa a liberar dopamina no nosso corpo. Cara, tem um livro que é muito legal. Nossa, acho que eu nunca mencionei tanto livro em tão pouco tempo. Tem um livro que é muito legal, que se chama Nação Dopamina. A, a tese, né, toda a pesquisa mostra que nós temos no nosso corpo uma balança, né, e essa balança ela tem que se manter minimamente equilibrada. Que balança é essa? É a balança onde de um lado a gente tem dopamina, né, então o hormônio é responsável pelo bem-estar, e de outro lado a gente tem o cortisol, que é responsável pelo nosso estresse.
o dia inteiro essa balança ela fica saindo de um lugar para o outro. Quando a gente está muito estressado e lida com muito estresse, muita pancadaria no trabalho, vamos dizer assim, o cortisol ele sobe, e sobe mesmo, é normal que isso aconteça. Só que o que a pesquisa mostra é o seguinte, que a depender do nível de cortisol, ele pode estar tão alto, mas tão alto, que ele começa a liberar doses de dopamina. Ficou atrasado aqui a flecha. E isso é perigosíssimo, porque muitas pessoas estão, às vezes, sedadas e inconscientes porque elas estão nesse excesso de estresse e que elas falam que é bom, que o estresse move elas. E é verdade que o estresse nos move, só que o estresse nos move na seguinte forma: quando o nosso nível de estresse ele está num ponto ótimo, a gente caminha. Quando o nosso nível de estresse está num nível baixo, nós podemos procrastinar. Ou, se nós, nesse nível de estresse, perdurarmos por muito tempo, nós podemos entrar num nível de exaustão. Esse gráfico é o gráfico da lei de Yerkes-Dodson, tá bom? Só para fazer a referência aqui. Então, nós precisamos encontrar esse ponto ótimo de estresse dentro da nossa produtividade. E como é que a gente faz isso? Primeiro, encontrando que, na verdade, a gente precisa usar o nosso tempo de maneira sábia. Eu não vou dizer inteligente, mas é de maneira sábia, porque muitas pessoas que são produtivas, elas acabam usando o tempo de maneira inteligente. Elas pegam todo o tempo que elas têm, fazem uma lista de tarefas gigante, lida com um monte de urgência, consegue resolver um monte de coisa, fica reagindo a tudo o tempo inteiro e tenta dar conta de absolutamente tudo. E esse tipo de pessoa acaba se tornando uma pessoa extremamente sobrecarregada. Porque, como dizia, ou como diz, né, David Allen, tá vivo? Como diz David Allen, você pode fazer qualquer coisa, mas não pode fazer tudo. Portanto, o jeito certo de nós fazermos as coisas é da seguinte forma, eu vou listar aqui para vocês. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é essencial. E não tem como fugir disso, porque a gente vai falar muito das nossas escolhas. Nós temos um único tempo e nós precisamos escolher as coisas dentro desse tempo. Então, o que, que realmente é importante? E quando a gente olha para o que é essencial, de uma maneira prática, é todos os. Vamos pegar em dois níveis aqui. Um primeiro nível na semana e o segundo nível no dia a dia, tá? Então, de maneira bem pontual. Quando a gente olha para a nossa semana, então, imagine que você está no domingo lá fazendo o planejamento da sua semana. Quando você olha para a sua semana, você precisa olhar o seguinte: olha, quais são as 3 coisas mais importantes que eu preciso realizar na minha semana? Tipo, não pode deixar passar para a próxima. Isso tem que ser resolvido essa semana. Você já coloca foco nisso quando você coloca essa intenção muito clara. E a segunda coisa, quando a gente fala no dia, qual é? Qual a minha intenção prioritária nesse dia? Então, o que, que eu preciso efetivamente fazer? Então, por exemplo, hoje eu precisava gravar 2 vídeos para o YouTube. Eu gravei o primeiro de manhã e estou gravando o segundo à tarde. Inclusive, eu estou até vendo que meu nível de energia agora às 3 da tarde está melhor do que eu estava gravando de manhã. Então, já estou até revisitando algumas coisas que eu falei no vídeo anterior sobre bloco de tempo, sobre energia, sobre como você consegue reorganizar os dias. Porque nós temos picos de energia. Até para explicar para vocês, o nosso ciclo ultradiano ele funciona dessa forma, onde nós temos momentos de grande foco, nós conseguimos focar muito, e temos momentos de vale, né, onde a gente está com a nossa energia um pouco mais baixa. Curiosamente, até para fazer uma referência a aquela balança que eu coloquei, os momentos de foco é quando a gente está com o nosso cortisol mais alto, os momentos de vale é quando a gente está com a nossa dopamina mais alta, né? Então a gente vai variando os nossos hormônios até para dar uma regulada. Falando de um jeito muito simplificado aqui, tá bom? Não sou neurocientista e nem médico para dizer isso, mas eu andei estudando bastante sobre isso e é de fato assim que o nosso foco ele acontece, os nossos hormônios acontecem. Então a gente precisa também, a partir dessas escolhas, mapear os nossos dias, né? Como que a gente vai organizar no final das contas a nossa agenda.
beleza? Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria tratar aqui com vocês. A segunda coisa, também bastante importante, é nós olharmos para os blocos, né? Vamos olhar para os blocos e no sentido de olhamos o que é essencial e garantimos que essas coisas estejam nas nossas agendas. Então, os blocos eles vão proteger na nossa agenda o que é essencial. Eu já começo até a pensar em alguma coisa nesse sentido em relação à terceira coisa que nós precisamos dentro da nossa produtividade, que é encontrar atalhos. Então, é delegar, automatizar e usar a IA o máximo que a gente puder. Isso nos leva a um ciclo de algumas possibilidades. Olha que interessante, se a gente fizer esse ciclo, como a coisa tende a funcionar bem. A gente vai olhar para o que é essencial o tempo inteiro, para fazer as nossas escolhas. Então, as nossas escolhas diárias, as nossas escolhas semanais. Na mesma linha, a gente vai, e aqui eu vou colocar uma setinha, na mesma linha, a gente vai olhar para o que é bloco de tempo. Bloco de tempo. Com os blocos de tempo, a gente consegue garantir tempo para aquilo que importa para nós. Da mesma forma que nós vamos olhar para atalhos. Então você começa a fazer esse ciclo de uma forma que tudo se retroalimente. Olha que interessante o que acontece. Ah, algo é importante para mim. Muito bem, se algo é importante para mim, eu reservo tempo na agenda para isso. Só que, às vezes, algo é importante para mim, eu reservo tempo na agenda, só que é muita coisa para fazer. Como é que eu faço para dar conta de tudo que é essencial? Aí vem um conceito de um livro chamado Sem Esforço, do mesmo autor do Essencialismo, Greg McCall, e ele diz o seguinte: olha, como que a gente pode fazer mais fácil e melhor as coisas que a gente já faz hoje? E aí entram os atalhos, e aí a gente vai olhar para delegação, a gente vai olhar para automação e a gente vai olhar para IA. Tem um vídeo aqui que eu falo só sobre IA. Eu não falo sobre automação ainda, mas eu tenho feito várias coisas com WhatsApp, com APIs e assim por diante, para que eu consiga multiplicar o que eu faço, para que me sobre mais tempo para o trabalho cognitivo. Perceba, tudo que é atalho vai olhar muito para o que é execucional. Quando a gente começa a liberar espaço na nossa agenda de trabalho execucional, sobra mais tempo para que a gente faça o trabalho cognitivo, que é um trabalho que leva tempo e que é um trabalho com alto índice de impacto. Então, quando você começa a organizar a sua vida no sentido de ter, e aí você tem, você pode trabalhar com duas grandes coisas, né? Então vamos trabalhar aqui no seu nível de tarefas. Você vai trabalhar com o seu backlog inteligente, e se você quiser saber como fazer isso, link aqui na descrição. E você vai trabalhar com a sua agenda smart, também link na descrição. Essas coisas vão te dar a possibilidade de você escolher melhor, vão te dar a possibilidade de você gerenciar sua energia melhor, vão te dar a possibilidade de você se comunicar melhor e vão te dar a possibilidade de você dizer os nãos que você precisa dizer. Toda a metodologia ela está baseada nesses 4 pilares. Que quando você coloca a sua lista de atividades dentro do backlog inteligente e começa a coordenar a sua agenda dentro da agenda Smart, você começa a ter mais consciência. Consciência sobre as suas escolhas, consciência sobre tudo aquilo que você pode fazer. Porque o grande ponto aqui é o seguinte, não é o quanto você se ocupa, é com o que você se ocupa. Porque assim, estar ocupado é muito fácil. Sempre vai ter mais tarefa, sempre vai ter mais trabalho, sempre vai ter mais demanda, sempre vai ter mais obrigação. Agora, a qualidade das escolhas que você faz no tempo que você tem vai determinar se você será mais ou menos produtivo. Beleza? Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os vídeos que eu estou lançando todas as semanas de maneira intensa, frequente e consistente, tá bom? 3 vídeos por semana agora.
Vamos aumentar essa frequência. A ideia é que a gente chegue num nível de vídeo todo dia. Então, para isso, eu preciso do seu feedback, eu preciso que você coloque os seus comentários aqui, para que a gente consiga trabalhar aí da melhor maneira possível e eu poder ser útil para vocês. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo